Olá, aqui é o professor Maicon Dimas. Vamos iniciar a resolução de exercícios sobre trigonometria no triângulo retângulo. Esses exercícios também são de natureza aplicada, ou seja, são aplicados em situações do cotidiano. Vamos lá. Número 1. Durante um incêndio em um edifício residencial, os bombeiros usaram uma escada de 10 metros para atingir a janela de um dos apartamentos incendiados. Então, nesse caso aqui, vocês veem que o exercício já te deu o desenho. Então, nesse caso, fica mais fácil de entender. Mas é claro que poderia acontecer de vocês terem a questão e vocês mesmos terem que desenhar. Então, a gente pode observar que realmente aqui, ó, a escada é utilizada para acessar a janela que está com incêndio. Essa escada tem 10 metros, tá aqui. Vamos continuar lendo a questão. A escada formava com o caminhão um ângulo de 30 graus. Então, tá aqui, ó, o ângulo de 30 graus da escada com o caminhão. E essa escada estava a 1 metro do chão. Essa informação aqui é crucial. Então, essa distância daqui, até o chão, é de 1 metro. Essa informação a gente não vai usar agora no momento. Ela não vai ser usada no cálculo. Porque para o cálculo a gente usa só o que forma o triângulo. Essa distância de 1 metro aqui não faz parte do triângulo retângulo. Então a gente não usa ele no cálculo. Eu vou ter que usar esse 1 metro no final. Com base nas informações, qual a altura desse apartamento até o chão? Então, como é que eu vou descobrir a altura do apartamento, que é daqui até o chão? Eu vou ter que descobrir essa distância aqui, que vai daqui até aqui, por isso que eu coloquei aqui nosso objetivo, ó, x. Só que só daqui até aqui não representa totalmente a distância. Então, a gente vai descobrir esse pedaço daqui até aqui, que é o valor de x, e no final adicionar mais esse pedaço para dar a altura total. Esse pedaço aqui, ó, ele equivale à mesma distância aqui. Então, esse 1 metro é para isso que ele vai servir. Eu vou ter que adicionar ele no final do cálculo. Então, eu vou calcular o valor de x com a distância que eu encontrei daqui até aqui. E no final eu vou somar mais 1 metro. Vamos começar a responder então a questão. Primeira coisa, procurar a hipotenusa. Se tiver dúvida, a ponta do ângulo de 90 indica. Então, a gente sabe que a hipotenusa aqui, ó, nesse caso, é a escada. Tem 10 metros. A gente vai anotar então, ó. Então, aqui nós temos a hipotenusa. Por que aqui tem ângulo de 90 graus? Porque o prédio está reto. Tudo que é reto tem ângulo de 90 graus. Depois que a gente achou a hipotenusa, a gente tem que procurar o cateto oposto ou o cateto adjacente. No caso, o ângulo de referência é esse, 30 graus. Quem está oposto ao ângulo 30 é quem está do outro lado. No caso aqui é o x. Então, a gente vai anotar, cateto oposto. Nesse caso aqui, eu não tenho o cateto adjacente, que é o que está do lado, que está próximo. Isso aqui não é o cateto adjacente, isso aqui é uma distância que a escada está do solo. O cateto adjacente é isso aqui, ó, não tem o valor disso aqui. Então, a gente vai usar, então, cateto oposto e hipotenusa. A gente vai usar seno, né? Como vocês bem lembram, qual a razão trigonométrica que usa cateto oposto e hipotenusa? Seno. Então, vai ficar, copia a fórmula, né? Então, vai ficar seno de alfa, que é igual ao cateto oposto sobre hipotenusa. Coloco o ângulo de referência, no caso aqui é 30 graus. Então, seno de 30 graus é igual. Quem é o cateto oposto que a gente anotou? X. E quem é a hipotenusa? 10. Na tabela de ângulos notáveis, qual é o seno de 30 graus? Seno de 30, 1 sobre 2. Então, vamos substituir. Vai ficar 1 sobre 2, que é igual a x sobre 10. Multiplica cruzado, que virou uma regra de 3. Então, vai ficar 2x, 2x, que é igual a 1 vezes 10, 10. Está multiplicando, passa dividindo. 10 dividido por 2, o 2 passou dividindo. Então, x é igual a 5. Aí, qual a unidade de medida? Metros. Então, às vezes, no vestibular, eles fazem da seguinte forma, né? Vamos colocar aqui as opções como se fosse um vestibular. Vamos supor que ele teria colocado aqui, ó, 5 metros na letra B.
A pessoa que fez o cálculo já ia lá no automático, ia marcar a letra B. Mas não se atentou à questão. Porque aqui, ó, esse 1 metro aqui vai influenciar na sua resposta. Porque aqui, ó, esse 1 metro é a distância que a escada estava do chão. Eu descobri com o meu cálculo a distância daqui até aqui. Eu quero a altura total do prédio. A altura total do solo até a janela. Então, está faltando esse pedaço aqui, ó. E esse pedaço aqui é justamente essa distância de 1 metro. Então, a gente tem que adicionar mais 1 metro. Então, a nossa altura, né? A altura é de 5 mais 1. Então, 6. Vamos supor que a questão estaria aqui, né? Letra D. Ou aqui na letra C, por exemplo. 6 metros, que seria a nossa opção correta, né? Se a questão de vestibular tivesse assim. Então, a pessoa ia errar por falta de atenção. Vamos fazer a número 2. Vocês podem observar que essa questão não tem nenhum desenho que nos ajude a interpretar a questão. Então, nesse caso, a gente vai ter que desenhar. Então, uma pipa é presa a um fio esticado que forma um ângulo de 45 graus com o solo. Então, vamos desenhar a pipa. O desenho não tem que ser perfeito, é só para a gente entender o exercício. E essa pipa está ligada por um fio, né, que está esticado até o solo. Aqui nós temos uma linha imaginária, ó. Tá? Por que eu coloco tracejado? Porque é uma linha imaginária. Essa linha imaginária é a altura que a pipa está. E toda a altura, eu já disse para vocês que tem um ângulo de quê? De 90 graus. E aqui embaixo a gente tem um solo, né? Por que o solo eu risquei e não tracejei? Porque o solo é uma coisa concreta, né? Agora, a altura não é uma coisa concreta. Então, a gente vai colocar uma linha imaginária. A linha é uma coisa concreta, então eu risquei. Então, formou-se um ângulo de 45 graus da linha com o solo. Aqui tem um ângulo de 90 porque é reta. A altura é sempre reta. Mas a gente tem mais dois ângulos. Tem um aqui e tem um aqui. Qual que a gente vai usar? Onde é que está o 45 graus? No ângulo de baixo ou de cima? Se eu tivesse falado que forma um ângulo da altura com o fio, altura e fio, aí seria aqui. Mas ele foi bem claro, ele falou do fio com o solo. Então, fio e solo, 45 graus. Vamos continuar lendo. O comprimento do fio é de 80 metros. Então, fio está aqui, tem 80 metros. Determine a altura da pipa em relação ao solo. A altura da pipa é isso aqui. Então, vou colocar nosso objetivo, x. Sempre o x é o objetivo. E ele até te deu o valor da raiz de 3, ó. Nem precisava, né? Porque raiz de 2 e raiz de 3 é obrigação nossa saber. Raiz de 2, 1,41 e raiz de 3, 1,73. Mas ele forneceu. Vamos lá, então. Ver o que a gente tem. Primeira coisa, procurar a hipotenusa. A hipotenusa é o maior lado. No caso, seria 80 metros. Mas, se tiver dúvida, a ponta do ângulo indica. Então, aqui a gente tem hipotenusa, a gente vai anotar. Então, isso aqui é a hipotenusa. O ângulo de referência está aqui. Quem está do outro lado é o oposto. Então, nós temos cateto oposto de novo. Então, CO. Qual das razões trigonométricas que usa cateto oposto e hipotenusa? Então, se a gente observar aqui, de novo, seno, né? Cateto oposto e hipotenusa. Então, a gente vai copiar a fórmula. Então, vai ficar, então, seno de alfa, que é igual a cateto oposto sobre hipotenusa. Coloco o ângulo de referência, que é 45 graus. Então, seno de 45 graus é igual. Quem é o cateto oposto? X. E a hipotenusa? 80. Qual é o seno de 45 graus na tabela de ângulos notáveis? Então, seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Então, vai ficar raiz de 2 sobre 2, que é igual a x sobre 80. Múltiplo cruzado. Começar pela variável x. 2 vezes x, 2x, que é igual, 80 é número inteiro, e isso aqui é uma raiz. Não tem como multiplicar, é só repetir. 80 vezes raiz de 2, 80 raiz de 2. Esse 2 está multiplicando, passa dividindo. 80 raiz de 2
dividido por 2. X é igual a 80 dividido por 2, 40. E a raiz a gente só repete. Então, 40 raiz de 2 metros. Essa é uma resposta aceitável, mas é importante. Então, a gente descobriu que a pipa está a uma altura de 40 raiz de 2 metros. Mas, se você perguntar para alguém, quanto que é 40 raiz de 2? Né? A pessoa vai ficar um pouco em dúvida e não vai poder conseguir responder. É importante a gente substituir o valor da raiz para saber que número é esse, né? Então, aqui, ó, teremos, então, x é igual a 40 vezes, aqui tem um vezes no meio, 1,41, que é o valor da raiz de 2. E engraçado que ele, na questão, falou, use raiz de 3 igual a 1,73, né? Mas a gente não usou essa raiz, a gente usou a raiz de 2. Então, vamos multiplicar 1,41 vezes 40. 0 vezes 1, 0. 0 vezes 4, 0. 0 vezes 1, 0. 4 vezes 1, 4. Como eu estou multiplicando o segundo número, tem que pular uma casa. Então, vou colocar o 4 aqui. 4 vezes 4, 16. Vai 1. 4 vezes 1, 4. Mais 1, 5. Somou. Então, 0, 4, 6, 5. Quantas casas depois da vírgula? 2. Então, a distância, a altura que a pipa está, é de 56,4 metros. Espero ter ajudado. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal.